Em uma cidade marcada pelo crescimento e pelo cotidiano agitado, algo sinistro se escondia entre as paredes de uma casa simples no bairro Jardim Rosa de França, em Guarulhos. O ano era 1973. E o que parecia apenas mais uma residência de família comum, logo se tornaria palco de um dos casos sobrenaturais mais perturbadores já registrados no Brasil. O caso, documentado por pesquisadores da parapsicologia e estudado até mesmo por órgãos internacionais, ficou conhecido como o Poltergeist de Guarulhos. Mas o que realmente aconteceu entre aquelas quatro paredes? Seria uma manifestação sobrenatural? Uma influência maligna? Ou algo ainda mais profundo e inexplicável? Hoje você vai conhecer cada detalhe dessa história esquecida pela mídia, mas registrada com precisão por investigadores sérios, e marcada pelo desespero de uma família que enfrentou o impossível. Na periferia de Guarulhos, em meio a ruas de terra e silêncio quebrado apenas pelo som de crianças brincando e rádios antigos, havia uma casa modesta. Suas paredes de reboco simples e telhado baixo guardavam uma família como tantas outras. Pai, mãe e 5 filhos que cresciam entre limitações e sonhos. O lar era pequeno, mas era abrigo. A rotina, ainda que dura, trazia conforto nos pequenos gestos. O cheiro do café pela manhã, as risadas das crianças ao entardecer, o barulho das panelas na hora do jantar. Mas algo estava prestes a se infiltrar naquele espaço. Algo que não se vê, que não se explica, que simplesmente começa. Tudo começou de forma quase imperceptível. Um barulho vindo do forro como se alguém, ou alguma coisa, caminhasse sobre o telhado. Em outra noite foi o som de pratos se chocando na cozinha, embora nada estivesse fora do lugar quando a mãe foi verificar. Depois vieram os estalos na madeira das paredes, estalidos que surgiam em sequência, sempre à mesma hora, como se marcassem o início de algo. Os filhos começaram a relatar sussurros, vozes baixinhas que pareciam chamá-los pelo nome, mas que desapareciam assim que alguém acendia a luz. O pai, cético, dizia que era coisa da imaginação, até que ele próprio ouviu durante a madrugada o ranger de passos pesados vindo do corredor, mesmo com todos dormindo. O que parecia ser apenas um incômodo estranho, uma sucessão de coincidências sem explicação, logo se transformou em terror real. As batidas aumentaram de intensidade, chegando a fazer os copos tremerem na prateleira. Um crucifixo de madeira que sempre ficara preso acima da cama do casal foi encontrado no chão, não caído, mas cuidadosamente colocado, virado ao contrário. Cadeiras começaram a se arrastar sozinhas, mesmo sem qualquer corrente de vento. Uma das filhas mais novas relatou ver uma figura parada no canto do quarto durante a noite. Tinha os olhos como carvão aceso, disse ela. E não se mexia, só ficava me olhando. A partir daí, os episódios se intensificaram. O que era ruído virou violência. Brinquedos quebravam sozinhos. Talheres voavam da mesa. Um dos colchões apareceu rasgado de cima a baixo, com cortes que pareciam feitos com navalha, mas dentro de um quarto trancado. A família passou a dormir junta no mesmo cômodo com medo de se separar. E mesmo assim, o fenômeno os encontrava. Como se a casa já não fosse apenas uma morada, mas uma armadilha viva. À medida que os dias se transformavam em noites longas e silenciosas, a atmosfera dentro da casa se tornava cada vez mais opressiva. O ar parecia mais pesado, difícil de respirar. Havia um frio constante nos cômodos, mesmo em dias quentes. Um frio que não vinha do clima, mas de algo invisível. A família vivia em vigília. Os olhos fundos do casal denunciavam o cansaço extremo. As crianças tremiam por qualquer som fora do lugar. O menor barulho fazia os corações dispararem. Já não se tratava mais de temor do desconhecido. Era o terror da convivência forçada com algo que escapava à lógica. As manifestações tornaram-se violentas. As paredes da casa tremiam com pancadas vindas do interior, mas ninguém, absolutamente ninguém, estava por trás delas. O chão vibrava como se algo caminhasse por debaixo das tábuas. Objetos antes inertes voavam contra os moradores com precisão assustadora. Almofadas, talheres, até mesmo tijolos que não pertenciam à casa apareceram misteriosamente, lançados contra as paredes.
Gritos ecoavam do nada, mas não vinham de nenhum dos moradores. Sons guturais, lamentos, gemidos que atravessavam o silêncio da madrugada como lâminas cortando o ar. A mãe, que tentava manter a calma, já chorava compulsivamente. O pai, outrora incrédulo, começou a se isolar e falava sozinho. A desconfiança se instalou entre todos. Estariam enlouquecendo? Estariam amaldiçoados? Era como se a casa tivesse deixado de ser um lar e se transformado em uma prisão viva, consciente, que se divertia em torturá-los. E então a presença assumiu forma. Uma das crianças foi a primeira a ver. Depois a mãe. Mais tarde até o pai admitiria entre soluços e incredulidade. Era algo que surgia sempre no mesmo canto da sala, atrás da cortina puída que dava para a janela dos fundos. Um ser agachado, de aparência disforme. Sua pele era coberta por pelos escuros, mas não se parecia com nenhum animal conhecido. Seus olhos, brilhantes como brasas recém-acesas, fixavam-se nos moradores com um olhar que não julgava, mas consumia. Tinha garras, mãos enormes, e uma presença que parecia sugar todo o calor e a esperança do ambiente. Não caminhava, deslizava, não falava, mas era possível sentir sua vontade impregnando o ambiente como um veneno invisível. Essa entidade não surgia para assustar. Ela se alimentava do medo, da fragilidade emocional de cada um. O pavor dos filhos, o colapso da mãe, a dúvida do pai. Era como se sugasse suas forças, suas resistências, seus últimos vestígios de fé. E a cada novo aparecimento parecia mais forte, mais ousada, como se estivesse crescendo, como se estivesse prestes a dominar completamente aquele lar. A essa altura, os dias haviam se tornado apenas intervalos entre as noites de tormento. O lar da família estava tomado pelo pânico. O simples ato de apagar a luz era acompanhado de preces desesperadas. Dormir havia se tornado um luxo. Comer, uma obrigação sem gosto. E viver ali, uma tortura constante. O desespero levou a mãe a buscar ajuda fora. Primeiro vizinhos, depois parentes distantes. E por fim, autoridades religiosas. Mas a história parecia absurda demais para ser levada a sério. Muitos riam, outros apenas se afastavam. A casa, já cercada de rumores, começou a ser evitada por todos na vizinhança. Mas então um detalhe mudou tudo. Durante uma noite de outubro, um dos filhos, o mais velho, foi arremessado violentamente contra a parede do quarto, diante dos olhos do pai. O menino gritava que estava sendo segurado por mãos invisíveis. Quando conseguiram acender a luz, ele estava encolhido no canto, com arranhões fundos nas costas, marcas que jamais poderiam ter sido feitas por ele mesmo. Foi o ponto de ruptura. O pai, dominado pela culpa e pelo medo, abandonou o orgulho e foi até a paróquia do bairro. Chorando, implorou por socorro. O padre local, relutante no início, decidiu visitar a casa. Sua presença, no entanto, apenas desencadeou uma nova onda de eventos. Ao adentrar a sala, o religioso sentiu um mal-estar súbito, suor frio, tontura. Disse ter ouvido palavras sussurradas em latim arcaico, mesmo sem que ninguém falasse. E quando tentou rezar, o terço que carregava se rompeu em suas mãos. As contas espalharam-se pelo chão como se tivessem sido cuspidas pela própria casa. O padre, aterrorizado, recomendou o afastamento imediato da família. Mas eles não tinham para onde ir. E foi então que ele decidiu escalar o caso à Cúria Diocesana. Dias depois, um grupo de investigadores especializados em fenômenos paranormais chegou à residência. Entre eles, havia um sacerdote com experiência em rituais de libertação, um psicólogo e um técnico com equipamentos para medir alterações no campo eletromagnético. Ao entrarem na casa, os dispositivos enlouqueceram. Os ponteiros dos medidores giravam sem controle. As gravações de áudio captaram vozes, gritos e frases inteiras que não foram ouvidas a olho nu. Durante uma madrugada de monitoramento, um dos especialistas presenciou um banco de madeira levitar por alguns segundos antes de ser arremessado contra a parede com força descomunal. Nada humano poderia ter causado aquilo. O psicólogo, por sua vez, não encontrou nenhum traço de alucinação coletiva. As crianças apresentavam traumas reais. A mãe vivia em estado de choque.
E o pai oscilava entre o desespero e um silêncio pesado perturbador. Não havia dúvidas. O que quer que estivesse naquela casa não era fruto de imaginação. Era algo real, palpável, inteligente e extremamente hostil. As conclusões foram encaminhadas ao bispado, junto com fotos, gravações e testemunhos assinados. E pela primeira vez em décadas, a igreja considerou a possibilidade de um caso legítimo de infestação maligna em território urbano. Estava claro, não se tratava apenas de uma assombração, mas de algo mais profundo. Algo que havia escolhido aquela casa, aquela família, e que aos poucos estava corroendo sua sanidade e sua fé. Com as evidências em mãos, e o temor crescente de que a situação pudesse sair ainda mais do controle, a igreja autorizou de forma discreta um ritual de exorcismo menor, conduzido por um sacerdote com décadas de experiência em libertações espirituais. O clima naquela casa, naquela noite, era sufocante. A temperatura parecia cair drasticamente. As paredes suavam. Os espelhos, mesmo limpos, estavam permanentemente embaçados. Um cheiro de enxofre e madeira queimada impregnava o ar. O ritual começou em silêncio. O padre caminhava lentamente pela casa, salmodiando em latim. A família se mantinha unida, ajoelhada na sala, olhos fechados, tremendo de medo. Mas foi ao entrar no quarto dos filhos menores que tudo mudou. Uma força invisível fechou a porta violentamente, isolando o padre por segundos intermináveis. Lá de dentro, gritos, urros e uma voz, grave, gutural, que não pertencia a ninguém daquela casa. O som parecia vir das paredes, ou de dentro delas. Quando a porta foi finalmente aberta, o padre estava caído de joelhos, pálido como cera. Murmurava que aquilo não era um simples espírito. Não era uma alma perdida. Era algo que odiava a luz. Algo que não se escondia mais, porque já se sentia em casa. A partir daquela noite, os ataques se intensificaram, não apenas dentro da casa, mas nos sonhos, nos corpos, nas vozes. As crianças começaram a falar coisas que jamais ouviram. Citar nomes de mortos, reviver tragédias que não presenciaram. A mãe passou a ter visões constantes de figuras encapuzadas que surgiam no espelho ao anoitecer. Os investigadores espirituais, temendo pelo colapso completo da família, tomaram a decisão final: evacuar a casa, levar todos para um abrigo afastado onde poderiam receber acompanhamento espiritual e psicológico contínuo. A casa foi selada, cruz de sal nas portas, água benta nas janelas e silêncio. Um silêncio que parecia aguardar, como se a presença que ali residia apenas tivesse sido adormecida. Meses depois, os especialistas voltaram ao local. As portas estavam como haviam deixado. Mas algo havia mudado. O cheiro, a vibração, a energia. Alguns diziam que o mal havia partido. Outros que ele apenas dormia esperando por uma nova oportunidade. A família nunca mais retornou. Foram acolhidos por parentes distantes. Mudaram de estado. Mudaram de nome. E até hoje, evitam falar sobre o que aconteceu naquela casa. O caso foi registrado em arquivos internos da diocese, mas nunca oficialmente divulgado à imprensa. Os documentos permanecem guardados, relatos assinados, fotos, áudios, silenciados para evitar pânico. Mas o que ocorreu ali é lembrado até hoje como um dos mais intensos casos de possível possessão e manifestação maligna urbana no Brasil. A casa ainda existe. Ninguém mora nela, mas curiosamente, todas as tentativas de venda foram canceladas. E moradores da rua afirmam que, em certas noites, é possível ouvir vozes vindas do interior da residência. Vozes que não pertencem a este mundo. O que realmente aconteceu naquela casa em Guarulhos? Uma manifestação sobrenatural? Um surto coletivo? Ou algo muito mais antigo, que apenas encontrou um novo lar? Você acredita que forças ocultas podem se manifestar de forma tão intensa? Já viveu algo parecido? Ou conhece alguém que tenha enfrentado o inexplicável? Deixe seu comentário abaixo. Queremos saber sua opinião. O que você faria se fosse com você? E você teria coragem de entrar naquela casa? Se inscreva no canal News Web Doc e ative o sino para não perder os próximos episódios. Aqui o mistério nunca dorme. E o desconhecido
está sempre mais perto do que imaginamos.